Certo. Então, para entender o que vem a ser uma integral, né, de uma variável, primeiro a gente tem que saber o que é essa tal de variável, tá? O que é uma variável, tá? Nas funções ali, geralmente que caem em exercícios para integrar, a gente coloca o x como sendo a variável. Mas o que é essa variável na vida real? Imagine o seguinte, primeiro exemplo aqui, imagine uma vendedora de roupas, onde ela tenha um salário fixado, tá? Um salário inicial fixado, SF, coloquei um SF, de R$ 1.500. A vendedora vai entrar, ela já tem R$ 1.500 que ela vai receber todo mês. Imagina que seja aquelas lojas de roupa de R$ 20, cada roupa é R$ 20, tudo, tá? Todas são o mesmo preço. E cada roupa que ela vende, opa, peraí, tirar isso aqui. Cada roupa que ela vende, ela ganha R$ 2 a cada roupa que ela vende. Vendeu uma roupa, vai lá, pum, R$ 2. Isso aqui é a taxa por roupa, tá? R$ 2. Vamos dizer assim, é o quanto aumenta o salário dela, tá? O R é a quantidade de roupa que ela vende. Isso daqui então, ó, o salário fixo dela, mais as roupas que ela vende multiplicada por 2, vai dar um salário total para ela no final do mês. Vai dar um salário para essa vendedora. Essa vendedora ganha R$ 1.500 já. Toma, seus 1.500 tá aí. E cada roupa R que ela vende, ela ganha R$ 2. Essa aqui seria a função do salário total dela. O salário total dela tem uma função, tá? É a função que relaciona o salário total dela com a quantidade de roupas. Aqui existem duas coisas que não mudam, que é o salário inicial. Ele é o mesmo, ele não se altera, tá? Ele é uma constante. E o dois, ele também não se altera, é o preço, é a taxa por cada roupa, né? Ela ganha R$ 2 no salário dela para cada roupa que ela vende. Isso aqui não muda, mas as roupas que ela vende varia. E outra, é o salário total dela que depende da roupa ou é a roupa dela que depende do salário total? Na matemática, né, na vida real, né, se não tem salário, não tem venda de roupa. Você não estaria lá vendendo. A vendedora não venderia nada. Na vida real é assim, mas na matemática é o total de roupas vendidas que faz o salário total aumentar, tá? Não é o salário que faz a quantidade de roupa aumentar, é a roupa que ela vende que faz o salário total dela mudar. O R é minha variável independente, ele varia por conta própria. Agora, o salário total depende do tanto de roupa que ela vende. Esse R aqui, ó, então, é a minha variável, certo? É a minha variável dessa função, certo? Quando eu derivo isso aqui, eu acho a minha taxa. Olha que impressionante. Derivada serve para calcular o quanto uma função está mudando, quão rápido uma função está variando. O que faz a minha função variar é essa taxa de roupa aqui. Quando eu derivo 1.500, ele dá zero, 2R dá zero, mas isso daqui é que é uma função, isso aqui é uma função, pode ser classificado como uma função, e o R é a minha variável, tá? O ST também é minha variável, mas ele é minha variável dependente, tá? Você não vai derivar e integrar variáveis dependentes. Você vai derivar e integrar as independentes, certo? Eu dei um outro exemplo aqui, ó, que é do calor, lá da segunda série do ensino médio. O calor recebido, né, o calor recebido ou perdido
por um corpo, ele pode ser dado em função da temperatura, né? No caso, eu posso adaptar essa equação aqui, é claro, né? Eu posso fazer uma adaptação, eu posso isolar esse ΔT aqui, né? O ΔT fica isolado aqui. A minha temperatura. Olha como é que eu vou adaptar essa função. Ela é igual a minha quantidade de calor. Aí o M vezes o C passa dividindo aqui, ó. M vezes o C. Então, M vezes o meu C. Isso daqui, ó, é a minha função. Agora não tem soma, tá? Não tem a constante igual tem aqui. Mas observa aqui. Aqui, a massa de um corpo. Imagina que tem ali, vamos pegar uma quantidade, sei lá, de água, gelo. Imagina que tem um gelo ali. Um gelo em cima da mesa. Esse gelo tem uma massa. Esse gelo tem uma massa. O gelo derrete, mas ele não perde massa. O sistema não perde massa, tá? Nosso gelo, ele derreteu. Se o gelo estiver dentro de uma vasilha e ele derreter, a massa não vai alterar. Se essa vasilha estiver em cima de uma balança, não vai alterar. Ah, mas se evaporar? Você também não considera que a massa varia, porque a massa ela conserva. Primeira série do ensino médio. Lei de Lavoisier, a massa ela é conservada, seja transformação física, seja transformação química, não existe perda de massa pro nada e nem ganho de massa do nada. A massa ela é constante no universo. Então você tem um gelo ali. Esse gelo recebeu um pouco de calor, não precisa derreter não, mas ele recebeu um pouco de calor. Ele vai mudar a temperatura. Ele muda a temperatura de calor, a temperatura porque recebeu calor, ou ele recebe calor porque mudou a temperatura? Ele muda a temperatura porque recebeu calor. O que causa a variação de temperatura é a quantidade de calor. A quantidade de calor é a causa. A causa é a minha variável independente, a causa. O efeito é a variável dependente, que é mudar de temperatura. É igual aqui, tá? O salário da mulher aumenta porque ela vende roupa. Vender roupa é a causa, aumentar o salário é a consequência, é o efeito, certo? A consequência é dependente da causa. Então, a variável dependente, ela é a consequência, a variável independente, ela é a causa. A causa é o calor, a consequência é a mudança de temperatura. Aqui, então, o que vai acontecer? Recebeu calor, o gelo recebe calor, ele muda a temperatura. A massa de um corpo é constante nesse caso. E o calor específico do gelo, ele também é constante. Né? Não estou considerando que ele derreteu, tá? Eu estou falando de calor sensível, não de calor latente. Porque tem o calor latente que é quando muda de estado, tudo. Não estou falando disso. Então, calor específico ele não varia. Enquanto o gelo continuar sendo gelo, enquanto estiver em estado sólido, ele não muda. Então, a massa e o calor específico são as constantes. O meu Q é a minha variável. Certo? Então, tem essas coisinhas para lembrar. Numa função agora, como que isso aqui ficaria? Vamos apagar essas funções aqui agora. Numa função agora da matemática. Eu vou colocar uma função aqui, né? Eu vou colocar tanto uma derivada quanto, no caso, a integral. Quando você vai derivar, agora olha a representação. Você vai derivar alguma coisa. Você tem aqui, vamos pegar aquela função mesmo, uma função aqui que ela é, né, a função. Eu posso colocar esse símbolo da função no lugar do y, tá? A minha função
Que significa isso aqui, f de x, né? O pessoal tem dúvida. Nossa, eu não sei o que significa f de x, né? Ó, 1.500, 1.500. Aquela da roupa. A minha função do x, ela é aquela das roupas, né? 1.500 mais 2 vezes x. O que significa esse parênteses aqui, o x? Significa que eu tenho uma função f. Essa aqui é minha função f. Esquece o parênteses com x, tá? O meu f, vou fazer até de verde aqui, ó. O meu f, ele é tudo isso aqui, ele é minha função. O que significa esse x entre parênteses? Significa que eu tenho uma função e na minha função existe uma coisa que varia. A minha função, o meu f, ele tem um resultado. Esse resultado é um número. O meu f, esquece o x, tá? Não esquece o x. O meu f, a minha função, ela tem um resultado, um número. Ela tem um número. E agora, esse número, ele pode mudar de acordo com x, de acordo com a mudança do x. Então, quem faz a minha função f mudar é o x. Então, eu tenho uma função f e quem faz a minha função f mudar é o x. Então, f de x igual a alguma coisa, ele está conversando o que com você? Que o f ele está mudando por culpa do x. Então, esse x entre parênteses, ele só serve para te falar que existe uma coisa mudando aqui dentro e que essa coisa que está mudando é o x que muda. O restante que está aqui dentro é tudo constante, não varia. O 2 não varia, o 1.500 não varia. Tá, aqui é a função da roupa. Esse 1.500 aqui é o salário que a vendedora recebe já fixo. Então ele não muda. O 2 é o valor que ela ganha por roupa. Ou seja, isso aí é o que está na folha de pagamento deles, não muda. Quem muda é o tanto de roupa que ela vende. Então, esse F com esse X entre parênteses aqui, ó, que muitos chamam de Y, tá? Que muitos chamam de Y, também a gente vai lá e coloca Y igual a... Aí vai lá e repete essa função aqui, né? Y é igual a essa função aqui. Nada mais, nada menos, esse Y, ele é um resumo desse f de x aqui, tá? Mas o meu f de x, a minha função de x, ela é essa daqui. Minha função de x é 1.500 mais 2x. Significa que a minha função, ela muda por culpa do x. Certo? Então, eu tenho uma função que muda por culpa do x. Isso aqui é uma função de x. Quando eu vou derivar uma função agora, vou colocar uma função mais de boa aqui, que essa função aqui é muito complexa, tá? Se eu for derivar, beleza. Agora, se eu for integrar, já vai virar um trem mais chato. Tá, mas a minha função de x, agora vamos botar uma função de x de boa. Ela vai ser igual a 6 menos 3x. A minha função, ela é isso daqui. Aí o seu professor de matemática vai lá e fala: deriva essa função e vê quanto que dá. Bom, f de x eu falei para você que você pode chamar de y. Então, os que resumem chamam esse f de x de y. Tá certo. Pode chamar de y. Então, y é igual a 6x. Pera, deixa eu apagar. Vamos deixar isso aqui menor, né? Senão vai ficar muito bagunçado, mas alguns chamam esse f de x de y, simplesmente. Beleza. Aí alguns professores vão lá e falam assim para você, ó, qual que é a derivada desse y? Esse y, ele é o quê? Ele é isso daqui. O seu y, ele é tudo isso daqui. Isso aqui é o seu y. Quando o seu professor vira para você e fala deriva y, ó, deriva y. Ele quer que você faz o quê? Ele quer que você derive. E o y é o quê? Ele quer que você deriva. E o y é o quê? Ele é isso.
Então, a primeira pergunta, eu vou derivar y, vou fazer uma derivada do y em relação a quem? Em relação a x. O que, que a matemática fala para você escrever, né? Você tem que escrever, tipo assim, você fala, ó, eu vou derivar y em relação a x. Você vai escrever dy em relação a x, escrever um textão. Você vai escrever isso aqui, ó, derivar y em relação a x. Não, você não vai escrever dy em relação a x. Você não vai fazer isso. Tá? Você vai fazer o quê? Você vai escrever dy em relação a x. Isso aqui, ó, em relação a x. Quem que é minha variável? Toda derivada, se ela não tiver uma variável, ela vai dar zero. Quando você deriva uma coisa que não muda, a derivada fica sendo zero. A derivada, ela serve para falar assim, qual que é a velocidade que a variável muda? Quem que fala qual que é a velocidade que a variável muda? É a derivada. A derivada é a velocidade, é a taxa com que uma derivada, com que uma variável muda. Derivada é a taxa com que uma variável muda. Resumido, tá? Isso aqui é uma definição resumida, bem vagabunda mesmo. Mas é resumido para ficar mais fácil para entender. Tem a definição formal matemática, mas eu não quero entrar nesse assunto, quero ser mais direto. Então, a derivada de alguma coisa é a velocidade com que a minha variável muda. Se eu vou derivar uma constante, se a minha função y, se o meu y for somente igual a 6, e o 6 não muda, é 6 e pronto. Qual que é a velocidade que o 6 muda? Zero. É por isso que a derivada de uma constante dá zero. Aí, beleza, né? Beleza. Então, a derivada da função y em relação à variável x, eu escrevo assim. Isso aqui vai dar o quê, né? A derivada dessa subtração aqui, né? Derivada de 6, zero. Qual que é a taxa com que o 6 muda? Zero. Agora, a derivada de menos 3x, ó, menos 3x. Cada vez que o x aumenta uma unidade, eu perco 3. Cada vez que o x aumenta uma unidade, eu perco 3. É por isso que na regra, a derivada de 3x é menos 3. Então, a derivada em y da minha função aqui y em relação a x, a derivada dessa função y vai dar menos 3. Menos 3 é a velocidade com que a minha variável muda, certo? Beleza? É a taxa, né? O certo é falar taxa, né? Nem velocidade, né? Taxa com que a minha variável muda. Cada vez que a minha variável muda uma unidade, tá? A tendência, uma unidade, por exemplo, aumenta uma unidade, né? Meu x aumenta uma unidade, meu y vai diminuir 3 unidades. Se o meu x diminui uma unidade, né? No caso, era 3, o y vai diminuir 3 unidades. E meu x era 2, tá? 2. Foi para 1, diminuiu uma unidade, mas o y vai diminuir 3. Certo? Então, se bem que diminuir uma unidade, o sinal é de menos, né? Mas cada vez que eu vario, né? Nem é tão aumentar ou diminuir, mas cada vez que eu vario uma unidade aqui, o y perde 3 unidades aqui. Certo, na integral não é diferente. Na integral existe essa linguagem com dx também, né? dx significa em relação a x. Em vez de você escrever em relação a x, você vai escrever dx.
Então, esse dx é em relação a x. Na minha integral, não muda nada. Vou colocar agora uma integral, que é uma integral por substituição. Vou colocar ela aqui, ó. 1 sobre, sei lá, 2 mais 3x. Aqui o dx. Por que tem que colocar esse bendito desse dx? Para falar que a minha integral, ela tem uma variável que é x, e essa variável, no caso, né, por ser o x, é essa variável que vai ser integrada, né, que vai ser calculada a área dela. Tá? Então, a integral, no caso, ela vai fazer o quê, né? Ela faz o contrário da derivada. A derivada calcula a velocidade, a taxa com que alguma coisa muda. A integral é justamente para você achar esse alguma coisa, né? Tem a definição, mas eu não vou entrar em definição formal, não. Isso aí não é a intenção agora do que eu estou querendo ensinar. O que acontece é o seguinte, você tem aqui uma integral. Agora que vai entrar integral por substituição. Nessa integral aqui, existe uma limitação. Não tem como eu passar esse 2 mais 3x aqui elevado a menos 1 para cima. Não posso fazer isso. Matematicamente, vai dar errado. Tá? Vai ficar esquisito. Se eu elevar a menos 1, eu até posso fazer isso. Eu vou integrar menos 1. É uma coisa interessante de se fazer também, mas não é o caminho mais simples para resolver isso aqui, tá? Você vai pegar isso aqui, você vai levar isso aqui a menos 1 e passar isso aqui para cima. É uma possibilidade você fazer isso, tá? Não tem problema, você pode fazer isso se você quiser, tá? Mas assim, algumas integrais não vai ser menos 1, algumas integrais vai ser menos 3, menos 4, menos 5. Como é que você vai integrar um negócio desse aqui, principalmente se for definido? É uma baderna. Então, é melhor você usar integral por substituição. Você vai pegar a sua variável, tá? Integral por substituição é o seguinte. Você vai encontrar a variável. Onde é que a variável está? Aqui, o x. Ele está aqui, ele é minha variável. Provavelmente, na integral por substituição, quando você tiver que usar ela, a sua variável x ela vai estar com alguma palhaçada embutida nela, que você algum acompanhamento que vai estar atrapalhando você ali, que vai estar enchendo seu saco. No caso aqui, esse 2 aqui embaixo, né? Se fosse 1 sobre 3x, joga o 3x aqui, eleva o x a menos 1, pronto, integra, resolveu o problema. O problema é que esse 2 aqui está enchendo o saco. Então, geralmente, na integral por substituição, a sua variável, né? Geralmente esse 3x aqui, 3x. Né? O x é comparado com o 3, beleza, mas sua variável vai estar comparada com alguém ali que vai estar enchendo o saco. Somando, subtraindo, tudo. Ou então vai ser um seno, um cosseno ali elevado a um expoente muito alto. Você vai ter alguém enchendo o saco. Você vai pegar todo mundo que está acompanhando a sua variável, certo? E substituir por u. Como assim? Você vai pegar o 2 mais o 3x e vai chamar isso aqui de u. Nossa, mas por que eu não posso chamar só o 3x de u? Senão não vai resolver o meu problema. Não vai resolver, você tem que pegar o 2 também. E vai ser perfeito pegar esse 2, você vai ver por quê? Porque é o seguinte, do mesmo jeito que você tem que pegar a sua variável junto com todo o acompanhamento dela e substituir por u, você tem que fazer isso com a relação da sua variável também. Você tem que fazer isso com o seu dx. Você tem que substituir tanto
a sua funçãozinha de x aqui por u, quanto o seu dx. Você vai ter que substituir esse dx aqui também por um du, certo? Eu não posso integrar, eu não posso fazer uma integração, por exemplo, integral de 2x. Eu até posso, mas não, né? Aqui, ó. Eu até posso, mas olha o que vai acontecer. Integral de 2x em relação a dy. Isso aqui vai ter que fazer a regrinha da... Não, porque o seu 2x agora não é mais a sua relação. A integral está sendo feita em relação à variação do y. Certo? Esse dx é em relação ao x, em relação à variação do x. Então, beleza, eu vou integrar aqui, eu vou fazer a regrinha para o x. Agora, quando tem um dy aqui, é em relação à variação do y. Se é em relação à variação do y, o meu x ele passa a ser uma constante, ele passa a não variar mais. Então, essa integral aqui, ó, ela vai dar o quê? Né? O 2x sai da integral, 2x, ele sai, ele é constante. Integral de dy. E na matemática ali, né, tem até uma tabelinha disso aqui. A minha integral de d alguma coisa é alguma coisa. Integral de dx é x. Integral de dy é y. Vai ficar 2x vezes y, que é 2xy. Olha o que acontece, ó. Se eu substituir o meu u aqui, mas manter o dx, não vai resolver nada. O meu u vai ficar sendo uma constante, ele vai sair da integral, ele vai ficar um x aqui fora, não vai resolver nada. Vai continuar confuso, bagunçado. A minha função, em vez de ficar mais simples, vai ficar mais complexa. Né? Não vai resolver meu problema. Então, na integral por substituição, eu vou ter que fazer duas coisas. Pegar a minha variável, junto com quem está acompanhando ela, e substituir por u. E o meu dx eu vou ter que substituir por u também. Então, vamos ver como é que isso aqui fica, né? Substituir por u. Então, vai ficar a integral de 1 sobre u. E agora o meu dx eu vou substituir ele por alguma coisa du. Tá? Alguma coisa du, como assim? Não é 1 sobre u du, não. Não é 1 sobre 1. Não vai ficar assim, ó. Ah, é só substituir por du. Agora eu posso integrar. Não, não pode fazer isso aqui. Não pode. Por quê? Porque dx não é du. Dx é derivada de x, né? du é derivada de u. Derivada de x não é a derivada de du. Se você for fazer a conta, não vai dar o mesmo resultado nunca, jamais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu u, que é isso aqui. Meu u é tudo isso aqui, e vou derivar meu u. Integral por substituição tem que derivar o u em relação a x, em relação à variação de x. Tem que fazer isso, é obrigatório. Toda integral por substituição, você tem que fazer isso aqui. Então, a derivada da minha função u em relação a x é a derivada desse termo aqui. A derivada desse termo aqui, ó, é a derivada da soma, tá? Derivada de 2 é 0, derivada de 3x é 3. Lembrando, eu quero isolar o dx. Eu quero colocar alguém no lugar do dx. Se eu quero colocar alguém no lugar do dx, eu tenho que isolar o dx. Se eu tenho uma função gigantesca, lá a é igual a b mais c,
Eu quero colocar alguém no lugar do A, né? Então eu tenho que isolar o A em alguma equação. Então, é obrigatório, é álgebra. É álgebra. Eu quero colocar alguém no lugar do meu dx. Então eu tenho aqui uma relação com dx. Eu isolo o dx. O dx vem aqui multiplicando. Dx. Não, peraí. Du, né? Primeiro, du é igual. Dx está dividindo aqui, vem para cá multiplicando. 3dx. Né? Regrinha de matemática básica lá, de equação. Né? Dx. Tá, joguei o dx aqui para cima. Agora eu passo o 3 para baixo para isolar o dx, ó. Du, então, vai ficar du. O 3 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando o dx, ó. O dx vem multiplicando, o dx estava dividindo, vem multiplicando 3. Agora você vai passar o 3 aqui, embaixo do du. Passou o 3 aqui para baixo do du, dx ficou sozinho, conseguiu o que eu queria. Vou até fazer aqui na frente, ó, o meu dx, vou até fazer de roxo aqui, ó, o meu dx. O que é o meu dx, então? O que o dx ele é? É o meu du dividido por 3. Isso aqui é que é o meu dx. O meu, aqui eu consegui achar o que o meu dx é. Então tem que derivar o meu u. Escolheu o u ali, deriva o u em função de dx. Para você também tirar esse dx e colocar o du. O du sempre vai estar acompanhado com alguém aqui, sempre. Porque dx não é só igual a du. Então, ó, o meu dx ele é igual a tudo isso aqui. Dx é igual a du sobre 3. No lugar do dx aqui, ó, no lugar do dx eu posso colocar du sobre 3. Então, 1 sobre u é igual a dx? Não. É igual a du sobre 3. Integral de 1 sobre o agora, né? Lembrando, 3 sai da integral, né? Vai ficar 1/3. Né? Toda aquela convenção. 1/3 vezes a integral de 1 sobre o du. Né? Isso aqui vai ficar u elevado a menos 1. Se você fosse usar a regra normal de integração, ficaria u elevado a 0, daria 1. Não pode, tá? Tem uma regra específica para quando fica integral de 1 sobre a sua variável. Que é o quê? Integral de 1 sobre o du é ln de u. Vai ficar 1/3. 1/3, né? Vezes a integral de 1 sobre u, que é ln, logaritmo neperiano de u. Aí, ó. Então, lembrando, para que foi esse du aqui? Para falar que a integral vai ser em relação à variação de u. Tá? Igualzinho ao dx aqui, ó, você colocou um du aqui, que aí você pode modificar o u aqui na integral. Se fosse dx, aí você só colocaria um x aqui em cima. Não resolve o problema. Só vai deixar a integral mais complexa e não vai dar resultado nenhum. O u, ele é o que? Lembrando, o u é o que? O u é isso aqui, ó. Toda hora a gente fica vendo, ó. O u, ele é 2 mais 3x. Então vai ficar o quê? Isso aqui vai dar o quê? 1/3. 1/3 de ln, né? Vezes, né? 1/3, pode colocar vezes. 1/3 vezes ln de 2 mais
3x. Pronto. Posso deixar esse resultado mais bonito? Pode. Esse 3 aqui só vem aqui dividindo, né? 1/3 vezes tudo isso aqui. É isso aqui dividido por 3, né? Então vai ficar L N de 2 mais 3x ln de 2 mais 3x dividido por 3. Então, isso daqui fica sendo o meu resultado, né, no caso. Esse aqui é o meu resultado. Então, a integral de 1 sobre 2 mais 3x é tudo isso aqui. A integral faz o resultado ficar maior geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente o resultado fica maior quando você integra. Né? Fica mais complexo. Quando você deriva, geralmente o resultado fica mais simples. Mas quando você integra, geralmente o resultado fica mais complexo. Então a integral disso daqui é esse resultado aqui sublinhado em vermelho. Né? Destacado aqui em vermelho. Então, integral por substituição, você tem que escolher alguém para ser o u. Esse alguém vai ter que ter a sua variável, né, que no caso é o x, ó. Então, quem estiver acompanhando sua variável vai junto com a variável lá para ser o u, que no caso foi o 2, né? O 2 ele foi de parceiro de viagem, tá? O 1 não vai de parceiro de viagem, não. O u não pode ser a função inteira, senão não resolve. O u tem que ser um pedaço da função. E esse pedaço é o que mais convém na hora, sabe? Tá? O que mais convém. No caso de funções assim, o denominador compensa você fazer isso. Depois você tem que tirar o dx daqui, colocar um du. Se você vai substituir a sua variável x e inventar uma variável u, você tem que fazer a sua integral variar em relação a u. Então, você tem que criar um du aqui. Mas o du, ele não é igual a dx. Então, como que eu descubro o que o meu dx é? Derivando u em relação a x. Você é obrigado a fazer essa derivada aqui. Você é obrigado. Você precisa derivar isso aqui, senão você não acha o du, né? Você não consegue colocar um du aqui.